Olá, seja bem-vinda, minha querida amiga, a mais esse encontro. Eu me chamo Babiane Paiva, se você ainda não me conhece, e eu estou aqui trazendo vários conteúdos sobre formas diferentes de você ter mais coragem, mais segurança de viver a sua própria vida. Eu espero que você esteja gostando dos conteúdos. É sempre uma alegria muito grande quando eu entro aqui e vocês deixam algum comentário ou enviar algum direct, seja elogiando, seja pedindo algum tema específico. Então, continuem fazendo isso. E se sempre que vocês verem aqui algum conteúdo que você sente que pode fazer a diferença na vida de alguém, eu peço também que você encaminhe esse vídeo, essa informação para as pessoas que você ama, para as outras mulheres ou pessoas que você percebe que está num momento de insegurança na vida. Então, vai ser uma alegria para mim saber que esse conteúdo está sendo útil para você e para mais pessoas. Hoje eu separei algumas coisas aqui legais para falar com você e uma das coisas que eu gostaria de falar hoje é sobre o medo de viver os sonhos. Quem aqui já não teve aquele medo assim de às vezes parar, pensar, falar, nossa, eu tenho tanta vontade de fazer isso, no meu coração isso aqui é tão forte, tão precioso, mas você vai lá e trava naquela decisão. Então, uma coisa que eu já acho muito importante de deixar claro aqui para você é que se existe algo no seu coração e na sua mente, é porque você é capaz de realizar. Porque as coisas que normalmente não passam pela sua cabeça, tá bem fora ali do seu espectro de realização, de sonhos. Você não vai nem preocupar com isso, não passa, né? Por exemplo, às vezes não passa pela sua cabeça conseguir construir, sei lá, uma roldana específica para uma máquina, para um trator, seja lá o que for. Não passa porque não é do seu interesse, não está ali na sua essência, no seu propósito, naquilo que você vem entregar para o mundo. E para outra pessoa já passa, para ela faz muito sentido, aquilo encanta o coração dela. Então, se existem desejos, sonhos que estão aí dentro do seu coração, eu pediria hoje que você olhasse com mais atenção, que você desse mais voz de comando ali para o seu coração, para a sua mente, para as suas vontades. Isso é muito importante. Então, o primeiro ponto aqui é: o que você sonha e o que você tem medo de realizar? Por que você tem medo de realizar esse sonho? Eu quero primeiro que você volte a pensar nisso, sabe? Aquilo que você já colocou ali para debaixo do tapete, volta lá, fala assim: hoje eu vou dar uma levantadinha assim, fala assim: hoje eu quero dar uma olhadinha para isso de novo. Por quê? Porque tem muitas coisas que passam hoje pelo seu coração, ou que já passaram e você sufocou, que ainda é possível de realização. E é isso que eu quero conversar um pouco com você hoje, de trazer uma clareza maior sobre esse processo que passa pelo seu coração, seus desejos, seus sonhos, o porquê que muitas vezes eles travam, e mais ao final eu vou falar de algumas formas que você pode fazer, algumas técnicas, para que você consiga aplicar no agora, no hoje, com os recursos que você tem aí, para ir destravando um pouco mais esse desejo de realização dos sonhos. Então, uma primeira parte aqui que eu queria que a gente conversasse é que existe um conflito importante entre o medo e o desejo. Por exemplo, eu aqui com você hoje, eu estou passando por cima de um medo meu, de um receio, de uma insegurança para estar aqui falando com vocês. Aí às vezes você fala assim: ah, Babiane, mas falar para você é fácil, etc. Não, a gente tem as nossas crenças, tem os nossos receios de às vezes não se adequar, e aí você entrega isso de lado, fala: não importa, eu quero focar nas pessoas que eu quero ajudar. Então, estar aqui com vocês já é uma forma de viver um sonho e também romper uma barreira minha de crenças que eu já tinha, que são várias. Aos poucos aqui vocês vão me conhecendo, vocês vão vendo tanto de coisa aí que eu já venci para estar aqui com vocês hoje. Por isso agora eu estou aí nessa jornada com vocês. E não só isso, eu percebia também que eu tinha algumas limitações, mas quando eu olhava à minha volta, eu percebia que tinha pessoas que estavam em muito mais dificuldade. Talvez por se questionarem menos,
o alcance da literatura que as pessoas tinham, de leitura, talvez ela não percebia o mundo da forma que eu percebia. E eu falava, nossa, se eu acho que tá um pouco difícil ainda para mim, imagina para essas outras pessoas que eu estou aqui observando e vendo as dificuldades imensas, e que talvez até muito distante de algumas dificuldades que eu tinha e outras mais próximas, enfim. Mas o fato é que eu conseguia ver que as pessoas com grande potencial travadas. Então, entendendo que existe esse conflito entre o medo e o desejo, porque o medo, ele trabalha muito no nosso sistema de conservação, de proteção, vamos assim dizer. Se for para a gente levar para um lado mais animal, é o medo que protege a nossa vida, né? Ou seja, nós vamos nos manter vivos porque temos um medo ali controlando. Ah, então eu não vou pular daquele prédio porque eu tenho medo. Ah, eu não vou ficar de frente com aquele leão ali porque eu tenho medo, eu sei que ele pode tirar minha vida, me matar. Então o medo, ele é saudável até certo ponto. Quando ele começa a ultrapassar as barreiras daquilo que seria apenas de sobrevivência, aí é onde a gente tem que começar a olhar, porque aí estamos falando das inseguranças. E que algumas pessoas vão fazer os sintomas todos de ansiedade, de crise, etc., mas que para muitas pessoas está relacionado à insegurança emocional. Então, quando você vê que existe esse conflito, é necessário você falar assim, opa, mas o que acontece hoje que eu travo nesse ponto? Isso é importante, eu quero forçar isso aqui várias vezes, porque é importante você tirar um tempo para olhar. Às vezes, você tem medo de se questionar e falar assim, oh, por que me trava? Deixa a resposta vir das percepções que você tem hoje. Sabe, não tenha medo de se questionar. Questionar não machuca, não dói. Ela vai trazer algumas respostas que no primeiro momento você pode achar doloroso, ou pequeno, ou grande demais. Enfim, a sua forma de entender o mundo vai te trazer linhas de raciocínio que, que talvez você desconhecia, que vão te tirar ali de um contexto de conforto, mas existe uma felicidade maior à sua espera que depende desses questionamentos do agora. E aí eu separei aqui um outro ponto para a gente conversar, de alguns tipos de inseguranças que a gente tem. Então, da necessidade de aprovação, né, de sentir, querer ser aprovado por todos. E eu acredito que nós precisamos abrir mão desse sabotador, um percentual bem grande, assim, de abrir mão, sabe? Porque é claro, né, gente, ó, quem somos nós, né, na imensidão desse universo? É claro que na natureza humana, na fragilidade física e emocional que nós temos, né, na limitação mesmo do que nós somos, é óbvio que vão surgir momentos de insegurança, mas essas inseguranças, elas não podem continuar te travando, porque isso traz tristeza a você. E quando a gente investiga um pouco mais, vai mais profundamente, a gente percebe que as inseguranças, esses medos que bloqueiam, eles estão muito ligados às crenças. O fato de existir crença limitante, ele foi muito propagado ali, especialmente com a vinda da PNL, né, no Brasil, disseminando, né, que é a programação neurolinguística, explicando que existe em nós um sistema de crenças. O que são crenças? São coisas que foram ensinadas e percebidas por nós, que aquilo se tornou uma verdade, e para algumas pessoas quase que uma verdade absoluta. Então, se a gente pega uma pessoa que tem a crença constante de que, nossa, eu sou uma pessoa que faço tudo errado. Toda hora eu erro, eu acho que eu me coloco mal o tempo todo, eu acredito que eu sou uma pessoa que se eu começar eu vou fracassar, que eu não consigo, que tudo que eu faço dá errado. Porque alguém um dia te falou que quando você derrubou um copinho de água lá na infância, aí tá vendo, você faz tudo errado, você é uma pessoa desorganizada, isso. E essas falas, às vezes, como elas foram repetidas várias vezes, e dependendo ali do seu nível de sensibilidade, de entendimento, afinal de contas, se você era uma criança, se você ouviu isso muito na infância, você vai absorvendo aquilo como se fosse uma verdade sobre você. Então, crenças relacionadas a dinheiro. Cada família vai ter a sua.
Tem gente que às vezes quer ensinar os filhos a serem muito independentes, ensina o filho, olha, você nunca vai trabalhar para ninguém. E aí o outro, que é um grande empreendedor, fala assim, olha, filho, às vezes para você aprender a trabalhar com aquilo que você quer, você vai trabalhar para alguém para aprender. Aprende, vive aquele momento, a humildade do receber o aprendizado, de viver talvez ali as várias funções ali daquele mercado que você quer atuar, na humildade, na simplicidade, passo a passo, isso vai te dar mais suporte para você chegar lá. Mas se você vem de uma família que não é inimaginável isso, talvez possa te travar lá na frente. Ou o inverso também é verdadeiro. Se você vem de uma família que a crença era, olha, você precisa passar num concurso público, você precisa de algo seguro, ou você precisa ter carteira assinada, empreender é muito arriscado, é perigoso, você vai passar fome, e você cresce com aquilo em você, também te atrapalha. Então eu volto com você agora o que eu te falei lá no início desse encontro, que é o quê? Questione-se. Será que o que eu ouvi é verdade? Será que o que eu penso é verdade? Será que a forma com que eu vejo as coisas, o mundo e percebo as pessoas é verdade? Será que existe um outro jeito de pensar? Quem são as pessoas hoje que eu admiro? E o bom que hoje, né, com a internet, isso é muito precioso, porque às vezes você tem um desejo no coração, um sonho, e você olha a sua volta, seja com seus amigos ou as pessoas do trabalho que você mais convive, os familiares, e você fala, gente, mas parece que a minha volta não tem ninguém parecido com o que eu quero ser, ou parecido com o fulano que eu vi na internet. E aí você começa a acompanhar aquele fulano, que felizmente talvez já esteja aí na internet, né? Que você consegue ver essa pessoa que você tanto admira, e às vezes essa pessoa está falando coisas muito especiais ali em alguns programas, né? De podcast, alguma coisa, e você vai mergulhando naquele estilo de mente, lendo os livros, e você fala, nossa, mas eu jurava que era assim. Eu jurava que, sei lá, dinheiro eu só colocava na poupança ao invés de investir. Nossa, eu jurava que tinha só um jeito de ganhar dinheiro, que era vendendo aqui esses produtos, sei lá, esses ursos, esse algodão doce, né? Alguma coisa assim. Não, tem outras formas. Ah, não, então para viver a vida tem que ser sofrido. O amor primeiro, para você encontrar o grande amor da sua vida, você tem que dar várias cabeçadas, e às vezes você conhece alguém que no primeiro namorado ali já casou e até hoje está casado. Eu conheço algumas pessoas assim, que é o primeiro namorado, a primeira pessoa em tudo é o que está casado até hoje. E cada um é uma história, e todas elas são muito especiais. Só que às vezes você foi ensinada a dar valor num roteiro só, num tipo de roteiro, sendo que vários roteiros também vão chegar no mesmo lugar. Se a gente olha para os filmes da Disney, né, das princesas, ou qualquer roteiro de filme, né? Tô falando aqui da Disney porque possivelmente cada um já assistiu ou vê algum roteiro de super-herói. São tantas formas de contar a história daquele príncipe, daquela princesa, ou daquele super-herói, daquela super-heroína, mas que no final cada um vai se encantar com um tipo de história. Tem gente que vai amar o Batman, tem gente que vai amar o Homem-Aranha, o Superman, a Mulher Maravilha. Aí tem gente que vai se identificar com o valor apresentado numa Cinderela, o outro numa Rapunzel. O que eu estou querendo dizer é que a vida ela é muito singular. Que é claro, nós somos todos seres humanos, vamos passar ali por dores semelhantes, mas o que cada um vai percorrer é muito genuíno. Então, não adianta muitas vezes você ficar olhando para o recorte da vida do outro e querer fazer tudo muito igual, porque o ponto de partida não é o mesmo, a história não é a mesma, as famílias não são as mesmas. E para você ver que não dá mesmo para comparar e ficar muito presa a uma história que alguém te contou, se você está numa família, que você tem irmãos ou primos que talvez foram criados ali num contexto muito similar, você vai ver que ainda existe uma diferença muito grande de um para o outro, da criação, daquilo que pode ser vivido. Então, realmente é necessário que você desapegue desses contextos para olhar a sua história a partir da sua própria trajetória. Isso é muito importante, porque isso vai te dar mais clareza de raciocínio e mais ânimo, porque quando você olha da sua história para a sua história, trazendo essa clareza, vem um ânimo porque você fala assim, nossa, essa parte aqui que eu errei por isso, isso, isso. Nossa, então se eu aprender essa habilidade diferente, esse contexto também pode ser diferente. Se eu mudo essa minha rota, se eu faço esse outro contexto, se eu arrisco aqui de novo, é você quem dá o tom da sua história.
Então, é importante que você avalie a sua trajetória a partir de você mesmo. Isso é muito importante. Outra coisa muito importante é você se conectar emocionalmente com seus sonhos. Por quê? Isso foi outra coisa aqui que eu separei para que você percebesse. Quando você não se conecta com a sua trajetória, você vai viver histórias que foram projetadas sobre você. Vou dar o meu exemplo. Para quem não sabe, eu sou contadora de formação. Me formei na Federal de Uberlândia em contabilidade, ciências contábeis. Trabalhei 10 anos na área. E eu nunca senti muita conexão com a contabilidade. Desde o terceiro período eu já sentia que aquilo ali não era para mim. Mas eu também não tinha muita certeza do que fazer, tinha muitas crenças quanto a mudança de curso, se eu ia dar conta ou não, de fazer essa virada, se eu queria viver tudo aquilo de novo, enfim, fui deixando passar e me dando mil e uma justificativas. Mas por quê? Toda vez que eu tentava imaginar um sonho profissional dentro da contabilidade, eu não me conectava com aquilo. Não fazia parte da minha essência, não era quem eu era mesmo. Tanto é que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de livros, de ter livros, de ler livros. Quero conseguir ter momentos de ler cada vez mais. Eu acho que já tive momentos de vida que li mais, hoje talvez menos que antes, e quero retomar algumas coisas, mas eu gosto de livros. E uma percepção de quando eu gosto de um assunto estou gostando de um assunto, eu quero ler sobre. E durante o período da faculdade, para falar que eu não comprei um livro, eu comprei um livro de contabilidade. Ou seja, isso mostra que eu estava completamente desconectada àquele sonho ali. Aprendi muito, tá, com a contabilidade. Hoje, os meus empreendimentos aqui no digital, etc., me ajuda muito a ter a clareza do que a contabilidade traz, né, de gestão de um negócio, de organização de um todo. Mas não era aquilo que eu queria viver todos os dias. E olha que eu passei por muitas áreas da contabilidade. Gostei de trabalhar, porque eu gosto de trabalhar, é genuíno, eu gosto de trabalho. Mas quando você fala daquilo que você quer fazer com propósito, não era de fato a contabilidade, certo? Então, por isso que o convite aqui é que você conecte com os seus sonhos. O que que te alimenta? O que que te energiza? Quando você faz o que na sua vida que te coloca numa energia? Esses dias eu estava assistindo um podcast aí de um empresário e ele falou assim: olha, para o meu pai, subir no palco energiza ele. Para mim é um calcanhar de Aquiles. Aquilo ali é um desafio. Eu faço porque preciso fazer, mas não me energiza. Me energiza estar aqui nos bastidores, pensando em estratégias. E você, o que te energiza? O que te coloca em movimento na vida? O que que faz a sua alma cantar, né? A sua essência, a sua pessoa, a sua mente falar, nossa, eu quero mais disso, eu quero fazer mais isso, eu quero me dedicar mais isso. É um sonho de família, é um sonho de ter filhos, é quando você se imagina tendo uma família, filhos, ou quando você se imagina mudando de profissão, quando você se imagina naquela nova profissão que você, sei lá, ou vai estar mais em contato com pessoas, ou vai sumir das pessoas, que é algo que te consome, enfim, deixa o seu coração atuar. Ajusta essa bússola interna para tentar alinhar um pouco mais o que sua mente e coração pensam. É muito saudável a gente dar essa voz, porque as respostas estão aqui dentro de nós. Mas você precisa realmente deixar sentir esse sonho, falar com você sobre, escrever sobre e ver como você se sente. Quais os caminhos te energizam, quais os caminhos te fazem, uau, sorrir. Eu lembro que depois de um tempo que eu mudei de carreira, né, eu estava analisando ali algumas coisas e conversando com uma pessoa importante, assim, na época, para me ajudar a decidir. E essa pessoa olhou para mim e falou assim: olha, Babiane, isso aqui você gosta, mas isso aqui faz sua alma brilhar. Você gosta mesmo é disso aqui. Eu falei, faz muito sentido, faz muito sentido. Então, é importante que você tenha essa coragem de olhar, porque é isso que a gente está aqui no convite hoje, coragem para olhar esses sonhos. Independente da idade que você está hoje, do momento de vida, se você é um estudante, se você é uma pessoa que já casou, já separou, já está na terceira idade, está na segunda, enfim, qualquer momento da vida, é importante você renovar esse olhar sobre as suas pretensões para os próximos anos. Por que isso? Para que você consiga ser mais feliz,
para que você consiga movimentar as suas zonas de interesse, manter a sua chama acesa, né? A sua chama de enquanto essência humana, porque é muito gostoso a gente poder entregar algo para nossa humanidade, vamos assim dizer. Porque hoje um fator muito importante que faz com que as pessoas sintam depressão ou sintam sintomas, né, de depressão, não o cérebro depressivo em si, mas que façam com que a vida perca o brilho, é você não ter um senso de utilidade. Quando você não se sente útil, você vai se fechando muito, vai se entristecendo. Então, quando eu faço esse convite para você olhar os sonhos nada mais são, muitas vezes, de coisas que você vai entregar para a sociedade, para a humanidade, para as pessoas que estão à sua volta. E aqui eu não estou falando de 10 milhões de pessoas, 2 pessoas, 7 pessoas, eu estou falando à sua volta. Quem você entende por sua volta, é você. Se você entende por sua volta você e seu trabalho, você e sua família, você e um coletivo, enfim, é você quem define a sua volta e qual alcance você quer ter com essa entrega. Mas é importante que acione novamente o senso de utilidade. Isso é muito importante. Outra coisa aqui que eu separei para falar com vocês são perguntas chaves para começar a transformar esse padrão estático que está hoje, esse padrão de medo. Então, a primeira pergunta que eu faço para você é: o que eu perco se o meu sonho der certo? Olha só que pergunta profunda. Vou repetir para você anotar e eu preciso que você responda. O que eu perco se esse sonho que eu tenho hoje no meu coração der certo? Porque quando o sonho dá certo, você também perde alguma coisa. Quando ele dá errado, você também perde alguma coisa. Mas dando errado, ele já está hoje, então você já conhece esse cenário. Né? Você já não está tão feliz hoje porque existe uma parte de sonho seu que está ali um pouquinho escondida ali que você ainda não quer olhar. Mas a pergunta é: o que eu perco se esse sonho der certo? Anotado? E depois, eu quero que você se responda: quem eu deixo de ser se eu crescer? Quem eu deixo de ser se eu crescer? Essa pergunta é muito poderosa. E aí eu queria que você fizesse um outro exercício. Todas as vezes que você estiver observando a sua mente, observando os seus desejos, observando os seus medos, você vai trocar. Eu não consigo por eu ainda não aprendi, certo? Ai, Babiane, mas eu quero muito isso, mas eu não consigo me relacionar, eu não consigo ter paciência com as pessoas, eu não consigo sair da minha casa, eu não consigo essa vaga, eu não consigo, e aquele tanto de eu não consigo, você vai falar, eu ainda não aprendi. Eu ainda não aprendi sobre o que é ter esse novo trabalho, tem habilidades que eu quero desenvolver para estar. Então, eu vou conseguir, mas eu preciso aprender. Ah, eu não consigo estar num relacionamento, não tenho paciência. Eu vou aprender novos recursos para estar em novos relacionamentos. Ah, mas eu não consigo mudar. Eu vou aprender novas formas de pensar a vida, de ver a vida, de olhar as pessoas. É colocar essa abertura para eu não consigo e o que eu quero aprender. E uma coisa que eu também separei aqui para falar com você é que você precisa entender que você não está presa hoje. Você foi condicionada a pensar dessa forma. Você é livre, acredite, você é livre. E por que eu estou repetindo isso? Porque muitas vezes nós nos comportamos como se fôssemos presos, algemados, acorrentados. Isso não é uma verdade. Fale isso com um sorriso para tornar mais leve, mas eu sei o quanto é triste a gente não se sentir livre para ser quem a gente quer ser. Por diversas formas, seja pelos olhares fuzilantes das invejas que você percebe, seja porque você ouviu muita coisa que te colocou medo de sair desse lugar, seja porque você
tem medo de fracassar, ou medo de ser um sucesso, medo das perdas, medo de se afastar das pessoas que você ama, medo de um contexto de dinheiro tomar a sua cabeça. Aprenda, existem ferramentas e você não está presa, você não precisa viver nesse formato. E depois, agora já trazendo aqui algumas coisas, além dessas que eu já trouxe para você modificar, mas a gente vai continuar reprogramando aqui um pouco mais. Eu queria que você trocasse algumas crenças para começar a ressignificar. Então, é importante que você tente, de alguma forma, entender de onde vieram essas crenças, tá? Identifique onde estão essas limitações. Por quê? Tem pessoas, quando a gente está na psicanálise, né, tá engraçado que quando a gente fala Freud explica, e quando a gente vai para Freud, muita coisa tá lá na infância. E o que eu acho muito lindo em Freud é que ele foi uma das primeiras pessoas ou personagens que deu como que eu posso dizer, um boom no olhar sobre a importância da célula familiar ali na primeira infância. Então, a figura do pai, a figura da mãe. Por mais controversas ou obsoletas algumas teorias possam estar, né, que eu acho que nunca está, elas só vão mudando a roupagem, mas tem um valor riquíssimo. A figura do pai e da mãe realmente é muito representativa, ou daqueles cuidadores primeiros que você teve. Então, observar como foi as crenças que foram colocadas, como essas pessoas se comportavam, o que elas te diziam na hora de te ensinar algo, ou com o exemplo, o que elas ensinavam com aquele exemplo, é muito importante você observar. Por quê? Porque isso vai ajudar a compreender melhor quem você é. Porque problemas todos nós temos, traumas todos nós temos, uns mais, outros menos, mas todos estamos no mesmo barco, porque é da natureza humana. Ninguém tem uma bola de cristal para compreender o outro na sua totalidade. Então, por mais incrível que. Porque eu estou falando isso porque tem pessoas que às vezes tiveram pais e mães e cuidadores que a pessoa considera incrível e ainda assim a pessoa tem muitas dificuldades na vida. É porque por mais que aquelas pessoas te amassem, te acolhessem, cuidassem de você, elas não tinham uma bola de cristal e não têm para perceber o que a sua natureza quer. Sabe por quê? Porque muitas vezes nem nós sabemos o que queremos e precisamos. Quem dirá o outro? E quando a gente está na fase adulta, é difícil ainda, pela nossa falta de vocabulário emocional, pela falta de autoconhecimento sobre nós mesmos, nos falta vocabulário para dizer coisas básicas que queremos. Às vezes a gente só quer um perdão, só quer uma atenção, só quer descansar e até isso a gente não consegue expressar direito. Às vezes a gente coloca isso numa impaciência, numa raiva, num choro, porque não sabe falar, a gente não sabe se acolher. Então, quem dirá o outro que está nos olhando? Às vezes as pessoas se esforçam muito, mas o fato é que não dá para atingir a totalidade do outro, porque o universo de cada um é inimaginável e a gente muda, nós mudamos o tempo todo. Então, se hoje eu quero uma coisa, aí eu adquiri novas habilidades, novos conhecimentos, novas crenças, talvez o que eu queria ontem já não me serve hoje. Então, não é que a pessoa X ou Y é ruim, mas você muda o tempo todo. Então, é importante que você permita que essa modificação aconteça, essa ressignificação de crenças. Por quê? Ah, Babiane, mas eu não tive pai, não tive mãe. Não importa, observa a sua infância, tenta aí trazer algumas memórias do que foi, até mesmo a ausência de memória, ela diz muita coisa. E olha para a fase adulta e fala: tá, ok, eu vivi num lar assim, eu vivi com pessoas que eram muito agressivas, ou vivi com pessoas que eram extremamente passionais, que estava tudo bem sempre, que parecia que tinha uma harmonia constante, mas lá no fundo não era bem assim. Percebo hoje que não era bem assim. Então, independente do lar que você cresceu, é você hoje quem vai eleger aquilo que você quer para sua vida a partir de agora. E abrir esse espaço de modificação com aquelas perguntas que eu já te falei para fazer, com as trocas que eu já te falei para fazer também. Se você perdeu aqui, a live vai ficar gravada, então você volta para assistir de novo. Mas para que você abra espaço para essas ressignificações atender. E por que eu digo que algumas coisas estão na infância e outras na fase adulta? Porque tem algumas situações que causam traumas. Alguns relacionamentos, algumas formas de relacionar com o chefe, com um namoro, etc., que traz traumas.
que não foram coisas que você herdou lá de trás, mas que viveu na fase adulta ou na adolescência e que aquilo te marcou muito profundamente. E talvez por ser novidade, por você não ter recurso suficiente naquele momento, aquilo te deixou um buraco. Então, olha para esse momento também, se a sua trava hoje para viver o seu sonho está num momento específico da fase adulta, sei lá, você tentou empreender. E aí teve um baque muito grande, né? Sei lá, quebrou e essa quebra financeira causou um dano muito grande para você, para sua família, isso gerou um trauma coletivo ali. Não se preocupe, permita-se ver pessoas que empreenderam e que passaram por momentos muito similares ou até piores, ou simplesmente diferentes e que venceram de novo, para você ir ressignificando, falando, ó, peraí, eu sei, entendi, naquele momento ali eu tive essa quebra, por quê? Porque me faltou essas habilidades, mas agora eu posso aprender essas habilidades que eu não tinha e tentar de novo. Então, é esse olhar para a história, para dar espaço de uma modificação, é muito importante. E uma microação que eu separei aqui, que eu gostaria que vocês fizessem hoje, é: qual é o menor passo que você pode dar hoje? Isso aqui é importante. Por quê? Qual o menor passo você pode dar hoje? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, quando a gente quer viver um sonho, e às vezes você tem um sonho que para você ou para a sociedade é considerado como grandioso, você tem uma tendência a pensar já lá no topo, né? Como se fosse assim, existe um bolo aqui e tem a cerejinha do bolo, aí você tá vendo só a cereja. Mas teve um trabalhão aqui para fazer essa base do bolo. Então eu quero que você observe no agora o que você pode fazer de uma pequena ação. Porque quando a gente avalia as pessoas de sucesso, seja sucesso em qual área for, tudo começa com uma pequena ação, com um pequeno hábito, e isso vai se somando a outros hábitos e outras ações, e aí você faz uma grande virada. Então, se a sua questão é no relacionamento e você acha assim, nossa, Babiana, eu acho que eu sou tão ranzinza, mal-humorada hoje para relacionar, então você vai começar a tentar ser mais gentil hoje, primeiro com você mesmo. Com seus diálogos internos. Tá muito irritada com você mesma, tal, vai suavizando dentro de você. Não, Babiane, eu não consigo olhar para mim, não. Vou tentar fazer de fora. Ok, é um trabalho também. Vou tentar ser o máximo gentil e paciente com todas as pessoas à minha volta. E hora e meia eu olho para dentro de mim. Por quê? Porque se me falta paciência com o mundo à minha volta, muito possivelmente a minha paciência interna comigo mesma tá assim, no chão. A verdade é essa. E aí você pode falar, então tá, vamos lá. Eu quero ir para o mundo mais forte, para ter relacionamentos, tal. E eu vejo que na minha trajetória eu não tenho uma relação muito boa com meu pai. Eu queria pedir um perdão, mas eu não tenho coragem. Ah, Babi, eu não tenho coragem de pedir o perdão, mas eu acho que eu tenho coragem de fazer um bolo e entregar para essa pessoa, para estreitar o nosso laço. Eu acho que eu tenho coragem de dar um telefonema e conversar à toa. Vou começar a conversar mais até que eu fique mais confortável de pedir esse perdão. Então você vai escolher um pequeno passo hoje. E então eu quero mudar de carreira, eu fico pensando que eu não gosto do que quero. Então talvez o seu pequeno passo hoje não sei qual carreira eu vou seguir. Tem alguém que eu posso pedir ajuda? Algum coach de carreira? Será que eu posso fazer uma terapia para fazer alguma análise ali de progressão de carreira? Eu vou assistir vídeos na internet de pessoas que falam sobre troca de carreira, de missão, não, vou ler um livro. Escolhe uma ação hoje que você pode executar no agora, não precisa nem ter gasto financeiro. Se você quiser gastar, tudo bem, tiver com dinheiro, mas não precisa. Escolha uma ação pequena, a menor delas que você considerar, mas que esteja alinhada com o sonho que você quer viver. Essa é a tarefa principal que eu te faço hoje. Você vai responder as outras, que vai aprofundar ainda mais. E eu acho que respondendo elas, você vai chegar nesse momento agora de eleger uma coisa só, com mais clareza. Mas a tarefa de hoje é essa. Você vai escolher uma coisa que seja mais simples que você considera hoje para fazer, mas que esteja alinhado com o seu sonho. Está bem?
Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você ainda não me segue, eu peço para você me seguir aqui. Clique para seguir aqui o canal ou a página, né? A depender de onde você estiver vendo esse vídeo. Mas comece a seguir, porque eu sempre vou trazer conteúdos para você, no intuito de fazer com que você seja uma pessoa, uma mulher mais segura, que você consiga desenvolver essa autoconfiança para viver a vida que você tanto sonha, os relacionamentos que você tanto sonha. Saiba que se hoje existe uma tristeza, algo incompreendido em você, é só porque você deixou muita coisa guardada aí por um tempo. Vamos agora com carinho, com leveza, começar de novo a olhar para você mesma, tá? Com coragem, com bom ânimo. Ainda que seja um bom ânimo pequenininho, uma coragem pequenininha, se você ficar aqui mergulhando nesse conteúdo, criando um ambiente, ainda que virtual, para que você consiga se transformar, estar com pessoas que estão fazendo o mesmo movimento com você, é muito importante. Então, repito, me siga aqui nas redes sociais e curta esse vídeo se fez sentido para você, tá? Não deixa de pôr o seu like aqui, o seu joinha, né, para esse vídeo poder ser entregue para mais pessoas e compartilha. Se essa mensagem fez bem para você e você acha que vai fazer bem para alguém, compartilha. E qualquer sugestão, dúvida, pode me mandar por direct ou deixar aqui nos comentários embaixo do vídeo, que vai ser uma alegria poder atender aí as solicitações de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.